Por que sua empresa parou de crescer entre 30 e 50 milhões de reais? Bom dia, mais um episódio do podcast, episódio 7 hoje, Ciência Organizacional, Método, Ciência e Zero Achismo. Eu sou Eduardo Valneide, cientista organizacional e consultor há mais de 12 anos, trabalhando com ciência aplicada a organizações. O tema de hoje ele se aplica, eu foquei muito nessa faixa entre 30 e 50 milhões, porque é algo bastante recorrente e, na verdade, sistemicamente crítico. Porém, existem, vocês vão perceber, se você não está nessa faixa e você tá é empresário e está em outra faixa, vai perceber que você vai sentir certos bloqueios, certas travas, certos platôs ao longo do crescimento da sua empresa. Isso vai variar muito de mercado para mercado, de situação para situação, de tamanho de empresa para tamanho de empresa. Por isso que eu não vou citar outras faixas, mas você vai perceber que essas faixas vão existir. Mas a faixa entre 30 e 50 milhões, que é uma faixa bastante ampla, é uma faixa que pega muito mais pela questão da complexidade do processo da empresa do que de fato pelo mercado ou outro fator. E se você é um founder ou um CEO de uma empresa que fatura em 30 e 50 milhões ano, presta atenção nesse episódio porque ele vai ser muito elucidativo para você e vai te dar algumas direções claras do que deve ser feito. Eu vou descrever um padrão que provavelmente está acontecendo com você agora e que dificilmente alguém ao seu redor vai te apontar com clareza. Não por maldade, mas porque de fato não tem acesso a essa ferramenta. E também porque é desconfortável falar. Às vezes a pessoa ela sabe, ou ela vê, ou ela tem um indício, mas ela não tem moral de chegar para você e falar, porque isso vai gerar um desconforto claro. Tá? É realmente um tipo de diagnóstico que um cientista organizacional faz e não um consultor faz. Bom, primeira coisa. Esse ponto 30 e 50, ele é um ponto tipicamente complexo porque ele geralmente marca uma operação consolidada no nível ou extrato cognitivo 4. O que isso quer dizer, Eduardo? Não tenho ideia. Então vamos lá. O horizonte temporal dessa operação varia entre 2 e 5 anos. Ela é basicamente composta de uma gestão de gestões. E as decisões elas são muito mais sobre a arquitetura das áreas do que sobre execuções e produtos. Então, um founder que cresceu, um CEO que cresceu a empresa até 30 milhões de reais ano, geralmente operou em extrato 3, que aí o horizonte é um pouco menor, é de 1 a 2 anos o horizonte de tempo, e a gestão da operação é mais direta. Aqui, esse horizonte é um ponto que as pessoas têm muita dificuldade de entender. O horizonte temporal tem a ver com qual o tempo da da tarefa mais complexa que você tem que fazer na sua operação. Então, por vezes, por exemplo, se eu quero abrir uma filial internacional de uma empresa, eu não vou fazer isso em meses. Eu vou começar a planejar, e quando eu começar a planejar, já estou contando esse tempo, até a hora que eu entregar a operação e ela começar de fato a rodar. E aí eu posso travar meu cronômetro e falar assim, beleza, tive sucesso no empreendimento. Então, são tarefas que têm um tempo de execução maior, desde que você começa a trabalhar na ideia dela, até a hora que você de fato pode concluir, pode falar que você finalizou. Isso é o horizonte temporal e isso marca a complexidade. Então, o ponto principal dessa faixa de 30 milhões, essa linha 30 milhões de reais ano, é porque ela é o fim, geralmente, tá, do extrato 3. E quando você começa a ganhar um pouco mais, você trava porque você não tem um motor, não tem a estrutura para rodar o extrato 4. Porque você, founder, ou ainda não é um extrato 4, o que não é um problema, porque um extrato 3 já é muito fora da curva, ou porque você é um extrato 4 recentemente promovido ao extrato 4. E aí está o ponto. O Jacques fala, e eu sinto isso na pele, tá? Porque eu estou passando por isso, que a transição do extrato 3 para o extrato 4 é uma das transições cognitivas mais complexas e difíceis que existem. Porque, na verdade, não é você trabalhar mais ou fazer melhor. É você fazer uma outra coisa. A dinâmica muda.
Você muda qualitativamente o trabalho, não quantitativamente o trabalho. Não é fazer mais, é fazer diferente. Isso é um baita desafio. E de fato a cabeça pira. E aí que entra aquelas questões que eu costumo falar nas entrevistas. Se você tem vontade de fazer sua entrevista, inclusive sua análise, me fala depois no Instagram, no LinkedIn, porque as pessoas adoram essa parte, né? Que são as crises de transição que acontecem na vida. O termo crise de idade, inclusive, foi cunhado por Jacques, porque ele viu que essas crises elas marcavam geralmente uma transição cognitiva. Porque de fato você consegue enxergar e analisar o mundo de uma maneira diferente. E isso impacta, obviamente, na tua vida, nas tuas decisões, no teu contexto. Então, de fato, é uma crise. Pois bem, então, essa marcação 3-4 é uma marcação que geralmente acontece nessa faixa. E quando a empresa trava nesse faturamento é porque ela chegou no teto cognitivo do dono, do founder, do CEO. E aí que vem a grande parada que as pessoas falam, que é o vale da morte da empresa média, né? Que ela para aí e aí depois ela vai, ou ela estagna ou ela vai só degringolando, só perdendo. Mas tem saídas, obviamente, tem saídas. E aí vamos analisar umas coisas aqui mais profundas sobre, né? Primeiro ponto é que assim, isso é uma coisa meio chovendo molhado, todo mundo fala. Eu vou tentar falar por outro viés aqui, pelo viés do que eu trabalho. O que levou a empresa até 30 milhões, ele para de funcionar depois dos 30 milhões. E aí está o lance, não é fazer mais, é fazer diferente. A empresa até 30, ela funciona com um modelo cognitivo bem específico. Tem um founder no centro, tem decisão concentrada, tem um time pequeno de pessoas leais, próximas a esse founder, vendas dependentes de uma rede pessoal do founder, ou de processos informais, ou de processos até formais, mas que são bem eficientes, bem redondos, porque todo mundo ali já está acostumado com essa estrutura, não tem uma complexidade estrutural. Pode ser grande, e aí cuidado, pode ser uma equipe grande, inclusive, a equipe não próxima do líder, mas a equipe geral da empresa pode ser uma equipe muito grande, muitos colaboradores, muitos funcionários, mas, mesmo assim, ela manter uma certa estabilidade desse processo. Esse modelo é eficiente, porque ele te fez faturar até certo ponto. E aí vem a parte importante, porque você, depois disso, tem que mudar muita coisa. E aí você chega num teto matemático. E não tem a ver com o mercado. Não tem a ver com produto, nem com capital. Você pode inventar outro produto, você pode até ganhar um pouco mais, mas você vai começar a perder para outra ponta. Se você variar produto ou variar modelo de negócio ali, você vai começar a ganhar e perder ao mesmo tempo. Ou viver uma montanha russa, que é o que costuma acontecer muito. O que acontece é a largura da sua banda cognitiva, ou da banda cognitiva do founder, do CEO, do dono. Quando o número de decisões diárias dessa pessoa, desse líder, desse dono, desse comandante geral, ela é muito grande, ele não consegue processar com qualidade, as coisas começam a cair ao redor dele. E de fato, porque ele está no teto, ele não consegue processar mais. Então, primeiro, o que acontece é que quebra a qualidade da decisão. Esse founder, esse CEO começa a decidir rápido demais, às vezes no automático, e aí depois ele quebra a velocidade do processo como um todo, e ele vira um gargalo. E aí eu quebro o engajamento, porque as pessoas acabam não confiando mais por causa do excesso de erros, ou por causa do caos gerado por isso. E a consequência final é a quebra do crescimento. Então é um ciclo que tem como consequência a centralização das ações, principalmente por questão de limitação cognitiva. Esse nível 3 ele não consegue ainda ser um gestor de gestores. Ele é um gestor, bom gestor, mas ele não consegue gerir gestores. E aí tem um grande abismo que as pessoas acham que é igual e não é. Porque é fazer algo totalmente diferente. Então, resumindo, a pessoa que conseguiu levar até 30 milhões por ano é frequentemente a mesma pessoa que está impedindo a empresa de chegar a 50 ou ultrapassar 50. E essa pessoa é você. Parabéns. E, vamos lá, ironias à parte, não por incompetência tua, tá? Mas por uma questão natural.
A arquitetura natural cognitiva sua que impede isso. Então, o modelo cognitivo que funcionou virou seu próprio gargalo. A polícia está quente aqui hoje, ó. Mas como o modelo funcionou por alguns anos, é difícil você falar assim, agora vai dar errado. Agora que deu errado? Não, vamos continuar. E assim, vou frisar uma coisa aqui que eu não ia nem falar, mas vão te falar, algumas pessoas vão falar assim, mas tem como aumentar a cognição. Não tem. Até onde se saiba, tem pessoas que vendem essa ideia de que existe como aumentar a cognição, aumentar o potencial, o nível cognitivo. Não tem. Até onde se saiba, até onde se prove. Não tem. Dá para aumentar o QI. E é diferente. Eu até conheço gente que vende isso. Beleza. QI é uma coisa. Cognição ou nível cognitivo é outra coisa. A cognição ela ajuda no QI, mas ela não é o QI como um todo. Ela é uma parte dessa equação, uma variável dessa equação. Perfeito? Então, de fato, você chegou num limite aí que vai ser natural ao longo do tempo, você vai crescer. E você fala assim, tá, mas o que eu faço então? Eu vou ficar estagnado? Não, a próxima fase ela exige um modelo cognitivo diferente. Não uma versão robusta, uma versão 2.0 do modelo que já existe. Tá? Então você pode, nesse caso, pensar em 3 coisas principais, que é uma camada de gestão intermediária real, não apenas pessoas próximas, gerentes que você gosta muito, mas pessoas que de fato consigam ser gestores de longo prazo, que respondam a você e que você confie. Sistemas internos que substituam a memória ou a capacidade intrínseca do founder, do CEO. Então, algo que não dependa desse cara mais, porque aí o gargalo come solto. E clientes que compram da empresa e não do founder. Então, despersonalizar a empresa. Óbvio, a figura do founder é importante? É. A figura do CEO é importante? É, mas não que a venda dependa dela. Dependa dessa pessoa unicamente. Então, esse é um ponto fundamental. E nenhuma das 3 soluções, ela se constrói em 6 meses. Ela é um trabalho de 2, 3 anos no mínimo. Um trabalho nível 4. E, portanto, é nível 3 e nível 4. Você consegue começar a tocar e vai conseguir fazer errando, batendo cabeça. Tá? Ou você pode conseguir, e eu falo sempre disso, um mentor nível 4 pleno que consiga chegar contigo, ou nível 5, se você for nível 4 baixo, que consiga chegar junto a você e falar assim, cara, você tem que ir por aqui, vamos lá. E aí esse cara vai te ajudar a alçar a tua empresa para o próximo nível. Então, um mentor, e aí eu fico muito pé da vida com isso, porque tem gente que vende cursos de mentoria. Vire mentor, né? Legal, nada contra a pessoa que vende. E ela não conhece isso, as pessoas não conhecem isso. Mas nem todo mundo pode ser mentor. Só de níveis 3 para cima conseguem ser mentores. E você só pode ser mentor de um nível abaixo do seu. Isso aqui é meio off-topic, mas vale a pena falar. Então, se eu sou nível 4, eu sou nível 4, eu só posso mentorar níveis 3. Ou 2. E quanto mais baixo, pior fica. A comunicação não flui bem. Se eu sou nível 5, não é o meu caso, eu consigo mentorar um nível 4. Ou um nível 3. Nível 2 já fica muito abissal. Então, essa jogada ela é muito importante você ter em mente. Você pode sim acelerar muito tendo mentor, você vai comprar tempo. Que é o que você faria em 2, 3 anos cometendo erro, ele vai te auxiliar a fazer em menos tempo, porque ele já sabe o caminho a ser seguido por ali. Ok? E aí, o que a gente pode falar disso aqui para resumir a parada? A empresa que está em 30 e quer chegar em 80, ela não vai fazer mais o mesmo para chegar em 80. Ela tem que mudar totalmente. Algo diferente. Processos diferentes, sistemas diferentes, organograma diferente, isso é importante para um caramba, e tempo para que isso se implemente. Se você tentar fazer isso da noite para o dia, vai ser muito pior do que não fazer nada. Tá? E o não fazer nada também é uma opção. Eu não falei isso à toa aqui, já tinha pensado nessa lógica. Porque é uma opção. Você não, de fato, assim, você não precisa mudar. Você pode ficar como tá? E aí tem algumas razões que levam a transição a não acontecer. Uma das razões é você, como founder, não percebe que precisa mudar. Você fala assim, o antigo funcionou e está tudo certo, a estagnação é uma causa externa, o mercado que está ruim, são as pessoas, o mercado está ruim para contratar gente, só tem gente ruim, que não é verdade.
Os juros estão altos, a economia mundial está em crise. Então, o founder ele começa a culpar fatores externos que ele não controla, em vez de olhar para a estrutura que ele pode controlar de fato. Isso é confortável pra caramba, só que também é fatal. Porque você, de fato, vai ficar à mercê do que acontecer ao redor de você. Segunda razão possível é que o founder percebe, mas resiste à mudança. A dor da mudança, melhor dizendo. Tá? Construir uma camada de gestão intermediária é abrir mão do controle. Eu conheço gente pra caramba, clientes inclusive, antigos, novos, que ainda tem uma necessidade absurda de controlar as coisas. Às vezes porque de fato o negócio tá tão na cabeça dele que ele tem que controlar para não dar problema, ou porque a pessoa é apegada àquilo ali. Não estou julgando, trazendo só os fatos. E aí significa aceitar que decisões vão ser tomadas sem você, algumas vão ser tomadas de maneira errada, algumas vão ser totalmente diferentes do que você decidiria, só que é parte do jogo. Você tem que criar só modelos de gestão, de governança e gestão, que você consiga de fato aí criar uns guardrails que algumas decisões passem ou sejam validadas por você, que eu acho isso importantíssimo e te poupa um tempo do caramba. Você não tem que ficar tomando a decisão, você pode só checar a decisão que alguém tomou por você e avaliar com a sua capacidade maior se aquilo faz sentido ou não. Tá? Então, isso é uma razão B de resistência à mudança que eu acho. E a terceira razão é que o mercado de talento não está tão pronto assim. Então, o profissional capaz de operar no nível 4, ele é muito raro. População mundial, a estimativa é de 0,5% da população mundial estarem no nível 4. Tá? E aí, esse número vai ser menor, porque nível 4 eu pego do nível 4 baixo até o nível 4 alto. E o nível 4 baixo ele não opera bem no nível 4, ele opera como nível 3 alto. Então vamos jogar aí 0,3, 0,4% da população mundial. Então, esse cara, ele costuma ser caro, porque ele já tem uma visão clara do potencial que ele tem, do que ele pode fazer. Ele não topa entrar em qualquer empresa. Ainda mais quando ele encara ou ele vê que o founder ele é muito dominante, ele é muito centralizador. Que ele vai querer uma certa liberdade. Então, a ideia de você contratar um CEO externo para colocar no seu lugar e você ficar lá monitorando ele, o nível 4 não vai topar isso geralmente. Se for um nível 4 bom, não vai topar. Aí o mentor surge com uma alternativa bem melhor. Que você pode fazer. Tá? Então, é um ponto importante. Então, o custo de não fazer a transição não é deixar de crescer. Você pode não fazer transição, tá? Mas você vai regredir. Uma empresa de 30, 50 milhões ano que fica estagnada por 5 anos, ela perde quadros muito bons. Porque aí as pessoas vão começar a sair para empresas que estão crescendo mais. Perde clientes, porque eles vão começar a ver, aqui está mais do mesmo, tem fornecedores que estão oferecendo coisas melhores, com oportunidades melhores, mais modernização, aí depende muito do mercado. Perde negociação com o banco, porque você perde poder de barganha, confiança, balanço, e geralmente termina sendo vendido com dificuldade. Você vende muito abaixo do que você poderia vender se você de fato quiser vender. Né? Ou a família, ou se for empresa familiar, quem for herdar, herda com os problemas, na pior hora possível. Tá? E aí você fala assim, tá, eu até comentei disso, né? Mas eu não quero crescer, eu quero ficar aqui. Tá confortável 30 milhões para mim. Tá muito confortável. Eu não quero crescer. Eu quero ficar como tá. E você não tem que crescer. Crescer não é uma obrigação. Tá? Uma empresa de 30 ela pode ser excelente ficando em 30 se for uma escolha consciente. E aí você tem que ter certeza disso. Porque a escolha consciente é você manter uma estrutura sabendo que ela não vai sair daquele lugar. Então você não pode sonhar com 50, 80, você tem que sonhar com 30, 25, 30, 27, 20 às vezes, que vai ser a sua realidade. Então, o founder que escolhe ficar entre 30, em 30, melhor dizendo, e estrutura a empresa para operar nesse tamanho, com previsibilidade, distribuindo decisões, vivendo bem, recebendo dividendos consistentes, é um cenário ideal. Ideal, se ele não quer de fato crescer. O problema é que isso também exige transição cognitiva.
Porque uma empresa estável em 30, ela só existe se foi construída para isso. Uma empresa estagnada em 30 é diferente. É a empresa que está tentando crescer e não está conseguindo. Então, assim, qual a diferença? O cara que quer ficar em 30, ele tem que ter a capacidade cognitiva para criar um modelo que se replique em 30 e fique em 30, sem mudança. A estagnação em 30 é você parou não porque você quis, mas porque de fato você não consegue se mover mais. Então a pergunta é: qual de fato dos dois você é? Você está estagnado ou você decidiu parar? Decidiu estagnar-se ou estagnou-se? São coisas totalmente diferentes, tá? E o ponto é que quase ninguém tem a coragem de distinguir isso de maneira honesta. E se você tiver coragem de ser honesto com você nesse ponto, você vai ganhar muito com isso. Muito com isso. Porque você perde muito menos tempo e energia com decisões que você não teria que de fato assumir. Perfeito? Então, isso aqui ele deixa claro pra gente que estagnação por incapacidade é uma coisa e opção por estagnação é outra. Então, isso é algo para se lembrar sempre, para que você não tenha perdas associadas somente a uma questão de ego. Tá? Beleza, Eduardo, o que eu posso fazer? Você me perguntasse agora, né? Eu digo que tem algumas coisas que você pode fazer de uma vez, que você pode te ajudar a localizar alguma coisa. Primeiro é fazer um teste claro de honestidade da sua faixa. Então, assim, eu estou entre 30 e 50 milhões de faturamento e meu crescimento percentual nos últimos anos, para pegar os últimos 2, 3 anos, foi menor que a inflação acumulada. Então você não está estável, você está regredindo de maneira muito sutil. Tá? Então é legal olhar esse número, o número real. Assim, eu estou crescendo de fato, lento, mas estou crescendo, ou estou estagnado / regredindo. Outro ponto, segundo, que é mapear uma largura de banda cognitiva hoje. Então, qual que é de fato a minha capacidade cognitiva hoje? Qual é a capacidade da minha equipe abaixo de mim? Eu consigo pensar na transição da equipe agora? Eu consigo estruturar minha equipe para isso? Isso é comigo. Você pode falar, me chamar aqui que a gente conversa e vê o que precisa ser feito. Já adianto, não é preciso avaliar a empresa inteira. Somente as peças estratégicas fundamentais. Você vai ganhar muita informação com isso. E o terceiro é identificar se você está no ponto A, B ou C, né? na razão 1, 2 ou 3 que eu falei antes. Que é não perceber que está estagnado, resistir à dor ou falar que o mercado não está pronto. E aí isso faz diferença, né? Reconhecer qual que é a parte que você de fato está. Né? Ser sincero com você é algo fundamental. Então, meus queridos, essa faixa 30-50, ela é provavelmente a faixa mais solitária para um founder, não só brasileiro, eu diria. Brasileiro estou falando em real, mas assim, essa faixa monetária de ganho no mundo inteiro é uma faixa meio solitária, porque é uma transição muito complexa do 3 para o 4. Você está grande, recebe atenção, tem quem te ajuda, só que você está pequeno ainda para ter um conselho aí forte, de mentores, pessoas de mercado que vão te ajudar. E pior que a maioria das pessoas que estão ao seu redor vão te dar conselhos óbvios. Assim, corta custo, contrata executivo melhor, faz um planejamento, que vão de fato ajudar a conter o sintoma, mas não vão resolver o problema. Ele vai só postergar o problema, geralmente. Tá? O problema dessas empresas que estagnam em 30, 50 milhões é cognitivo e estrutural. Ponto. Sempre é. A não ser que haja uma conjuntura de mercado muito específica, pontual, mas aí você vai ver que é só por um ano ou só por alguns meses. Isso é importante. Tá? Eu não te dei a solução hoje, mas te dei um nome. E aí você já pode, a partir daí, começar a refletir melhor. E se você quiser a solução, você pode me procurar tanto no Instagram, Edu Valneide, quanto no LinkedIn, Eduardo Valneide, me mandar uma mensagem. Eu bato um papo contigo para entender, porque tem coisas que eu consigo ajudar e tem coisas que eu não consigo ajudar. E eu prefiro ser sincero do que te colocar numa roubada. Mas a avaliação cognitiva, sim, eu consigo te ajudar e colocar você, mapear você em que ponto você está.
Isso de fato, o que você pode fazer agora e o que você não deve fazer agora, que vai de fato extrapolar a tua capacidade. Perfeito? Papo bom demais. Voltamos na semana que vem com mais um episódio aqui. Dúvidas, sugestões, comentários, temas que vocês gostam de ouvir, podem mandar por aqui ou pela plataforma que vocês estão ouvindo isso aqui, que está em várias, ou pelo Instagram mesmo, que fica mais fácil e eu consigo colocar na pauta aqui. Perfeito? Um abraço e até a próxima.